Olá, vamos começar a nossa aula da disciplina Engenharia de Software 1 do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Sabará. Hoje nós vamos falar do Scrum. O Scrum ele foi inspirado em uma formação de jogo de rugby. O rugby, quando acontece alguma falta ou algum jogo, alguma jogada irregular, os jogadores se unem em uma mesma direção com o objetivo de voltar a bola para o jogo. E o Scrum ele é um framework interativo incremental que faz da mesma forma, né? Só que aí o Scrum ele reúne o time para um só objetivo, que é desenvolver o software. O que é um Scrum? Ele é um software interativo, incremental, baseado em feedback, usa equipes multidisciplinares e autogerenciáveis e tem na comunicação um fator crítico, aplicável a gerenciamento de atividades complexas. O que o Scrum não é? O Scrum não é complexo, ele não é extenso, não é frágil e não é garantia de sucesso. Então, com o Scrum a gente não garante o sucesso, mas se desenvolvido com as metodologias do Scrum, tem grandes possibilidades desse sucesso ser alcançado. Vamos falar agora um pouco dos papéis dos personagens no Scrum. A gente costuma falar que no Scrum tem dois papéis bem definidos: os chamados porcos e os pássaros. Como assim? Aí eu trouxe para vocês uma tirinha aqui para vocês entenderem melhor. Nessa tirinha, o frango ele vira pro porco e fala assim: acho que deveríamos abrir um restaurante. Aí o porco fala: não sei não, qual seria o nome? Aí ele: que tal pernil com ovos? Não, obrigado. Eu estaria comprometido enquanto você estaria apenas envolvido. E aí a gente tem esses dois tipos de pessoas aqui, né? Os porcos, né? Seriam como pessoas comprometidas com o projeto. E os frangos seriam pessoas somente envolvidas. O que seria, né? Qual que é a diferença disso aqui? Comprometidas é que estão com a pele em risco, né? Na nossa tirinha aqui do porco, ele disponibilizando o pernil, ele seria a pessoa com a pele em risco, né? A pele dele que estaria em risco aí com o projeto. Então, se desse errado, quem sairia perdendo seria o porco, né? E os frangos, nesse caso aqui, seriam só pessoas envolvidas, né? Pessoas que perderiam pouco se caso der errado alguma coisa. Então, quem são essas pessoas, né? Aqui a gente tem, né, na parte aqui da figura dos porcos aqui, o Product Owner, temos o time e temos o Scrum Master. Na parte aqui dos frangos, né, a gente tem partes interessadas, que poderia ser o cliente, poderia ser a parte contratante, a empresa, alguma coisa assim nesse sentido. Gerentes externos ao projeto e outras pessoas. Nessa aula a gente vai focar no papel aqui dos porcos, né? Então, que seria o Product Owner, o time e o Scrum. Eu vou falar um pouquinho de cada um. Então a gente vai formar no pessoal que está realmente comprometido com o projeto. O Product Owner, quem que é esse cara, né? Esse cara é a pessoa que representa o cliente. Ele tem que ter a visão do produto como um todo, então ele tem que conhecer a empresa, ele tem que saber o que o cliente realmente quer, ele tem que saber
como que funciona a empresa, tá? Então não é uma pessoa que não conhece, então tem que ser uma pessoa que realmente conhece a empresa. É ele quem vai estabelecer as prioridades do que vai fazer, o que não vai fazer, quando vai fazer, tá? Define metas do sprint. Então as metas aqui quem vai definir é o Product Owner. Aceita ou rejeita o sprint. Então depois que o sprint estiver pronto, é ele que vai falar assim, não, era isso mesmo que a gente esperava, era isso que eu queria, ou não, não era isso, está faltando isso, isso e isso, não era isso que a gente esperava. Então quem pode ser esse cara, né? Ele pode ser o analista de negócios da própria empresa, ele pode ser o analista de negócios do cliente, ou ele pode ser um usuário-chave do sistema. Então, às vezes, a empresa já tem um sistema funcionando e tem um usuário lá que desenvolve, que já utiliza esse software. Então, ele pode ser esse Product Owner aqui. E quem é o time, né? Aí é o time. Qual que é o papel do time? O time vai transformar o backlog, que é o produto inicial, né? Que é a bagagem, né? O que o Product Owner aqui definiu. Então ele vai pegar esse backlog e vai transformar isso em produto. São interdisciplinares, então tem pessoas de vários campos, né? De várias áreas trabalhando em conjunto. São autogerenciáveis, então é muito difícil aqui, eu não tenho um papel do gerente, então quem vai gerenciar o time são eles mesmos. E precisam manter uma comunicação constante. Isso aqui é muito importante. Comunicação constante. Não existe Scrum sem comunicação. Quem pode ser esses caras, né? Desenvolvedores, testers, DBAs e analistas de infraestrutura. Então, esses são os caras que fazem parte do time. E o Scrum Master? Quem que é esse cara aqui muito importante? O que ele faz, né? Qual que é o papel do Scrum Master? Ele vai garantir que o Scrum está sendo realizado. Então ele que vai verificar como o pessoal está trabalhando. Ele vai manter o foco no objetivo do sprint. Então o objetivo aqui é desenvolver o sprint. Então ele precisa manter o foco, não deixar a equipe sair do foco. Ele que vai proteger o time, então ele vai fazer o papel de interlocução entre o cliente e o time, né? Então ele vai ser o líder ali do time e ele que vai resolver os problemas. Quem pode ser esse cara? Pode ser o arquiteto, pode ser um líder técnico, pode ser um analista sênior. Vamos falar então um pouco do fluxo do Scrum, como que funciona o Scrum. O Scrum ele tem o Product Backlog. O que é esse Product Backlog? Teve a reunião lá do cliente, né? Reunião cliente, time, e aí dessa reunião surgiu os dados que a gente chama de Product Backlog. É o que precisa ser feito. São funcionalidades que o cliente precisa do sistema. Então, o sistema tem que fazer aquilo que o cliente quer, né? Então, ele vai falar várias funcionalidades que vai ser transformadas em um Product Backlog e isso aí vai ser desenvolvido, tá? Depois que a gente faz essas funcionalidades que são desejadas, a gente tem reuniões diárias. Então, para que servem essas reuniões? Né? Essas reuniões, a gente vai falar um pouco mais para frente, mas o time se reúne para ver o que vai ser feito aqui do Product Backlog. Então, eles vão definir prioridades aqui, tá? Ok, e aí, dessas reuniões, saem os sprints. Então, vai ter o sprint do backlog, são as listas de tarefas. Então, a gente vai pegar aqui o backlog, vai separar em sprint e esses sprints eles vão ser desenvolvidos, tá? E tem prazo, sempre tem prazo para isso aqui. Então eu tenho um sprint e é tudo com tempo definido.
Então, quanto tempo que eu vou demorar para desenvolver essas tarefas, né? E o sprint como um todo? É 24 horas para desenvolver uma tarefa, de 2 a 4 semanas para terminar um sprint. E aí no final a gente vai ter resultado do sprint e aí o produto ou funcionalidade daquele produto ali concluída. Então vamos falar um pouquinho de cada aqui. O que é esse Product Backlog, né? Então, são desejos do Product Owner. Então a gente viu que o PO aqui, chamado, né, é o Product Owner, ele é quem é indicado pelo cliente, né? Alguma coisa assim. Então, ele que vai informar quais são os desejos. Nesse caso aqui, ele fala que ele precisa de um projeto, né? Que é uma locadora virtual. E aí ele vai precisar que esse sistema cadastre os DVDs e Blu-rays, faz categorização dos cadastros, o admin de planos e preços, administração de planos e preços, login com níveis de permissão, processo de locação e por aí vai, né? Então tem todas essas aqui no Product Backlog. E aí, ele vai começar sempre pelo mais óbvio, né? Então se é uma locadora virtual, tem que cadastrar DVD. Então é sempre o mais óbvio. E aí vai aumentando ao longo do projeto, né? Então por ser interativo e dinâmico. E aí a gente tem uma outra fase que é o Sprint Planning, né? O planejamento do sprint. Quem que faz isso aí? É o time mais o Scrum Master mais o Product Owner, que é o PO. O PO ele prioriza os itens para o sprint. Então daqueles itens todos lá ele vai priorizar o que é melhor, né? O que precisa mais naquele momento, né? O time vai tirar as dúvidas que são necessárias. O time ele vai converter necessidades em tarefas técnicas. Então ele vai pegar as necessidades dos clientes e essas necessidades aqui que o Product Owner definiu como prioridades, e vai transformar isso em tarefas. E o time vai definir o objetivo do sprint. Então aqui está o Sprint Backlog como resultado. Separamos os itens do sprint. Então eu tinha aquela quantidade de tarefas, e aí foi priorizado duas, né, que é o cadastro de DVDs e a categorização dos cadastros. Então isso aqui virou um Sprint Backlog. Uma maneira de acompanhar como que está sendo feito o trabalho, né, pelo sprint é o chamado Scrum Board, né, que é o quadro do Scrum. Então eu tenho aqui as histórias, né? E aí o que será preciso fazer, né? Tudo que está aqui, né? Vai ter que ter inserção, vai ter que ter campos, bancos de dados, formulários e por aí vai. E aí eu vou movimentando essas tarefas de acordo com o que está sendo feito. Então, em andamento, formulário, banco de dados, em aprovação, desenho. E aí vai andando, né? Agora inserção em campos foi para aprovação, enquanto formulário foi para correção. Já está feito o desenho e o banco de dados, até que tudo esteja como feito. Então, quando tudo está como feito, a gente dá como encerrado o sprint. E aí a gente vai ter a reunião diária. É uma reunião rápida, né? Ela é feita em pé, justamente para ser rápida, tá? Então, o que vai ser apresentado nessa reunião? O que foi feito no dia anterior? O que será feito hoje? Então, provavelmente essa reunião ela acontece no início do dia, né? Então, faça um levantamento do que foi feito no dia anterior, o que vai ser feito hoje e quais os impedimentos, caso haja algum impedimento, para ser feito aquilo que estava previsto hoje, né? Ou então o que foi deixado de ontem para hoje, o que impede disso
ser feito. Então, faça essas perguntas, né, e já resolve esses problemas. Então aqui a gente tem um exemplo de uma reunião diária. Então percebam que todos estão em pé, analisando o quadro, né, do sprint, e aí eles vão tirando as dúvidas que se faz necessário. Bom, e aí a gente vai ter o Sprint Review. O que é Sprint Review? Né? São reuniões periódicas para fazer um review mesmo, né? Para verificar o que já está sendo feito. Né? Então, para que serve essa reunião? Né? Para dar a todos uma visão real do que já foi feito. Então, chama todo mundo, convoca todos, todo mundo participa, né? E aí convoca todo mundo para dar um panorama real do que já foi feito, do que foi feito, o que tem para fazer, né? Os usuários, eles podem já navegar pelo que foi desenvolvido, então ele não precisa percebam que ele não precisa esperar o programa ficar totalmente desenvolvido para ele já utilizar alguma funcionalidade. Os usuários são orientados pelo time e as dúvidas de uso são solucionadas. Então, nesse caso aqui, o usuário já tem uma visão do sistema. Então, ele já consegue tirar dúvidas, ele já consegue esclarecer alguma coisa. Aqui a gente tem uma figura de um exemplo de um Sprint Review, né, onde a gente já tem usuários aqui utilizando o sistema e já tirando dúvidas. E aí a chance de erro no final de um sistema desse aqui é pouca, né? O risco é pouco. E aí a gente tem uma outra reunião que a gente chama de retrospectiva. O que é isso? No final do sprint, terminou o sprint já foi concluído, já foi entregue, temos uma reunião para refletir o que foi feito, rever o que foi feito e definir meios de entrega, sem maiores transtornos e incômodos. Então é uma reunião de retrospectiva mesmo. O que aconteceu que foi bom, que a gente precisa repetir, que a gente precisa continuar fazendo, mas o que a gente precisa rever? O que a gente precisa modificar para que o próximo sprint seja melhor do que esse? Para que o próximo sprint seja entregue com um prazo mais curto, né? E aí, importante dizer que não há culpados. Então, não se culpa ninguém nessa retrospectiva. Fulano é culpado porque aconteceu isso, isso e isso. Não, não tem isso, tá? Aqui é um time. O time todo ganha, o time todo perde, tá? Aqui a gente tem uma imagem de uma retrospectiva, onde cada um apresenta, né, o que achou, o que foi feito, o que deu errado, o que deu certo, o que pode continuar, o que tem que rever, sem apontar culpados. E assim fechamos um ciclo. Então, o sprint é isso, é um ciclo. E aí, precisa fazer outra parte do sistema, começa-se tudo de novo. Então, a gente tem o backlog, product backlog, vai ter as reuniões, vai definir o que é prioridade, vai desenvolver, vai fazer as reuniões e vai fazer o fechamento. Isso até que se conclua o sistema como um todo. Então é assim que funciona o Scrum. E quanto ao custo de mudança, né, que a gente tinha visto lá, nos métodos tradicionais, a gente tem um custo assim, é um gráfico dessa forma. Quanto mais tempo a gente demora para fazer a mudança, mais comprometido fica o sistema e maior é o custo. Agora, com o Scrum, o gráfico pode ficar assim, né? Como eu vou fazendo parte por parte, as mudanças elas não são tão custosas quanto no modelo clássico, né? Então, assim, eu entrego
parte do meu sistema. Aquilo ali já foi testado pelo usuário, já foi verificado e validado. Então, a chance de eu modificar, de o usuário precisar modificar aquilo ali é muito menor. E se caso ele precisar modificar, ele vai modificar só uma parte do meu sistema e não com o sistema como um todo. Então é por isso que esse gráfico aqui ele não se modifica tanto com o tempo, né? Então o custo ele é muito menor para fazer as mudanças. Então é muito mais simples eu realizar mudanças com Scrum do que com o modo clássico. Mas de toda forma não existe bala de prata, né? Não existe uma fórmula mágica para que as coisas aconteçam. Eu preciso ter comunicação constante entre a equipe, lembrando que essa comunicação com o cliente ele tem que estar 100% disponível, porque senão não funciona. A gente precisa ter um bom entendimento do que está sendo feito. Precisa entender o que esse sistema vai ser feito, o que o cliente está precisando. A gente vai ter sprints bem definidas e mantidas até o fim. A gente vai precisar de feedback constante dos clientes. Então, isso é muito importante para o Scrum dar certo. O cliente ele tem que estar comprometido. Então, o cliente ele tem que estar junto com o time. Ele precisa testar o sistema. Ele precisa de tempo, né? Ele precisa despender um tempo para fazer com que o time acerte, seja mais assertivo. Foco apurado dos envolvidos no produto desenvolvido. Então, precisa de foco tanto para quem está desenvolvendo quanto para quem está solicitando. Essas aqui são as referências desses slides, tá? A gente tem aqui o Manifesto Ágil, que foi muito importante, né? Para que isso tudo acontecesse. A gente tem alguns sites aqui que seria interessante que vocês dessem uma olhada, né? Então, fiquem à vontade. Era isso a aula de hoje. Aguardo vocês para a próxima aula. Obrigado.